Comandante, hoje quantos bombeiros do Rio de Janeiro temos atuando em Petrópolis? A gente falava no número de 500. O senhor falou que 80 militares estão vindo de outros estados, cerca de 30 já chegaram a Petrópolis. Esses são os números? Nós temos 467 militares do estado do Rio, militares do Rio de Janeiro trabalhando hoje aqui. Além desses militares, nós temos 31 militares que vieram de outros estados com seus cães farejadores. O trabalho, segundo o governador Cláudio Castro, a ajuda necessária dos outros estados era basicamente com os cães farejadores. O Corpo de Bombeiros, o governo do estado do Rio, pretende pedir ajuda de outro tipo aos estados para auxiliar nesse trabalho de buscas? Pergunto isso pelo seguinte, comandante, estamos no 5º dia de buscas, temos 191 pessoas desaparecidas, uma tragédia incalculável, famílias desesperadas, pontos ainda não acessados. O que a gente pode falar para essas pessoas? Eu gostaria de registrar que todos os pontos que o Corpo de Bombeiros foi acionado, o bombeiro está presente, trabalhando 24 horas. O que acontece é o seguinte, teve mais de 160 deslizamentos, desses 160 deslizamentos, tem 52 pontos desses que supostamente pode ter pessoas soterradas. E aí o bombeiro, ele está trabalhando nesses 52 pontos. Tem bombeiros nesses 52 pontos. Várias equipes de reportagens participaram acompanhando o nosso trabalho, filmaram os nossos bombeiros. Ou seja, o que eu garanto para a população de Petrópolis é que o bombeiro está trabalhando nesses 52 pontos. São equipes. É difícil hoje nós termos, como eu falei anteriormente, são locais que não são seguros. O movimento de terra foi muito grande, o movimento de água foi muito grande, surgiram pequenos platores que os bombeiros estão trabalhando nesses platores. Tem platô que só cabe 4, 5 militares nossos. Se eu botar 10, 15, 20, 30, corre o risco daquilo romper e nós perdermos os nossos militares. Então a população tem que ter paciência, tem que trabalhar confiando, tem que acreditar e confiar no trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui para resgatar as vítimas com vida. Nós acreditamos ainda em encontrar pessoas com vida, mas tem que respeitar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu não posso colocar trabalhando nesses locais onde supostamente tem vítimas. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Como é que eu vou entrar com uma máquina pesada nessa região? Eu vou acabar soterrando mais essas pessoas. Assim, não existe. Eu gostaria de até a população tentar visualizar, imaginar a situação que o bombeiro está aqui em Petrópolis, trabalhando nesses locais, que são locais que a terra pode... chove um pouquinho, cede. E aí a gente tem que parar as buscas. Volta as buscas daqui a 40, 50 minutos e aí a gente já encontra o solo de uma outra maneira. Então, são locais de difícil acesso, mas mesmo assim, os bombeiros estão nesses 52 pontos trabalhando em busca de vidas. Comandante, falando agora aqui do Rio de Janeiro, Cristiano Pinho, agradecendo também pela sua participação, ainda sobre a pergunta do Eduardo, de ajuda de outros estados. Agora começam a chegar os militares que vêm apoiando por meio da Liga Nacional dos Bombeiros, e você está explicando para a gente tecnicamente por que não dá para trazer tanta gente para atuar, mas por conta da instabilidade do terreno. Mas, por exemplo, a gente entrevistou mais cedo moradores de uma parte de Petrópolis, Vila Militar, que não estava com a atuação do Corpo de Bombeiros naquele momento. E aí, generalizando, não daria para, por exemplo, uma dúvida mesmo, trazer o apoio de militares de outros estados e colocá-los para atuar nos pontos que estão vazios, entre aspas, agora, nessas cenas que a gente vê os moradores lá com enxada na mão, tentando achar algum parente, no desespero mesmo, essa ajuda não poderia servir para preencher os espaços onde vocês não estão 100% concentrados nesse momento? É exatamente isso que eu estou falando. Nós temos os militares das Forças Armadas aqui, aquartelados aqui, prontos para serem empregados. Além disso, eu conto com o apoio da Liga Nacional dos Bombeiros, que no momento que ela é acionada, ela me responde imediatamente com mais militares. Em todos esses 52 pontos, nós temos equipes do Corpo de Bombeiros.
Não existem locais onde supostamente tenham vítimas que não há a presença do Corpo de Bombeiros. O Hoje que a não população tinha na Vila tem Militar. que ter... Não, olha só, eu te afirmo que em todos os locais aonde o bombeiro foi informado pela Defesa Civil Municipal, aonde entraram inúmeros avisos através do nosso telefone 193, em que todos esses pontos, esses 52 pontos, nós temos a presença do Corpo de Bombeiros. Agora, o que acontece é exatamente isso que eu expliquei anteriormente. Devido à estabilidade do solo, eu não posso colocar mais bombeiros. O bombeiro tem uma técnica para remover os escombros. O bombeiro tem uma técnica. Ele estuda isso. Ele é preparado para isso. E a população tem que entender que, de repente, trabalhar sem uma técnica, você prejudica ainda mais a situação das pessoas, das supostas vítimas que estejam soterradas. Então, isso é bem... a população tem que acreditar no trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu tenho 467 militares trabalhando, mais 31 militares de outros estados trabalhando aqui. Eu tenho 800 militares, tenho conversado diariamente com o general Eduardo, comandante militar do Leste. Tenho 800 militares para serem empregados aqui a qualquer momento. Então, não é falta de homens, é respeitar a técnica. E outra coisa, eu com menos de 24 horas, eu acionei a Liga Nacional dos Bombeiros pedindo mais cães farejadores. Então, eu agradeço toda a solidariedade dos bombeiros, dos corpos de bombeiros de todos os estados do Brasil. Eles estão prontos para atuarem aqui, e já mandaram. Agora, eu só vou solicitar de acordo com a nossa necessidade. Tem um protocolo a ser respeitado. Comandante, agradeço então a sua participação aqui na Band News FM. Coronel do Corpo de Bombeiros, comandante Leandro Monteiro. A gente vai continuar acompanhando os trabalhos em Petrópolis. Entendo o que o senhor fala, mas também entendo o que a população cobra. Acredito que você está há 5 dias procurando uma vítima, claro que vai gerar uma dúvida, vai gerar um questionamento. Acho que a gente tem que entender os dois lados. Entendo que o trabalho do Corpo de Bombeiros também é um trabalho heróico. Acompanhei ontem o trabalho dos bombeiros no Morro da Oficina, em diferentes locais. O Corpo de Bombeiros que se engrandece quando consegue encontrar que seja um animal vivo nessas casas, que busca esses corpos, mas também entendo e compreendo completamente a dor dessas famílias que perderam os seus entes queridos e que se veem neste momento em luto, mas que esse luto só consegue ser concretizado quando tem o corpo da vítima. Então, concordo, é normal que exista esse questionamento. Não acho que isso deva ser levado como algo que esteja sendo falado contra o bombeiro, mas que a gente consiga entender também a dor dessas pessoas e os questionamentos que eles fazem. Eu concordo com a crítica, entendo a situação desses familiares que quer de qualquer custo encontrar logo o seu ente querido. O Corpo de Bombeiros respeita, entende essa situação, essa ansiedade, essa vontade de buscar logo, de resolver logo essa situação. Agora, nós temos que trabalhar respeitando a técnica, nós temos que trabalhar respeitando os protocolos internacionais, temos que trabalhar, e peço à população para confiar no Corpo de Bombeiros. Nós temos militares aqui trabalhando que eu peço para eles descansarem, para eles dar um tempo de 24 horas, irem para casa, voltar, e eles fazem questão de ficar aqui, e dormem no quartel, e dormem nas nossas barracas, e dormem em hotéis que foram que a população de Petrópolis, que os empresários cederam para o Corpo de Bombeiros. Agora, são bombeiros que estão aqui, são militares que estão aqui de coração aberto. Quem ama essa corporação, quem gosta da população, seja ela de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Brasil, do mundo, o bombeiro, é a nossa missão, é salvar vidas.